Então, eu vou começar agora a fazer algumas leituras para mostrar como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende em sua doutrina oficial o Sola Scriptura, ok? Eu vou começar com a leitura do preâmbulo das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você encontra esse documento na internet com muita facilidade em praticamente qualquer site adventista, tá? Mas o lugar mais seguro para você encontrar é no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você encontra o PDF desse manual fácil também na internet. A versão que eu vou usar desse manual é de 2022. No capítulo 15 desse manual existe a declaração de crenças fundamentais, tá? Então eu vou ler para vocês e vou colocar na tela para vocês lerem também e acompanharem, tá? Diz assim o preâmbulo: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Essas crenças, conforme apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da Igreja. Eventuais revisões destas declarações podem ocorrer em uma Assembleia da Associação Geral, quando a Igreja for levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou encontrar melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. Existem dois pontos importantes aqui para a gente destacar nesse preâmbulo. O primeiro é que o preâmbulo já começa dizendo que a Bíblia é o único credo dos adventistas do sétimo dia. Ou seja, o que o documento está querendo dizer é que esta declaração de crenças não é um credo. Mas, Davi, qual é a diferença? A diferença é a seguinte: historicamente, os adventistas sempre entenderam que quando você faz um credo, quando você adere a um credo, existe uma tendência muito forte a que esse credo seja visto como algo inspirado, como algo tão infalível e inerrante como a própria Bíblia Sagrada. E aí, esse é um problema, porque o credo ele é um desenvolvimento humano. O credo são pessoas não inspiradas que extraíram da escritura aquilo que parece ser o ensino básico das escrituras, mas o credo ele pode ser falível, as confissões podem ser falíveis, podem haver falhas ali, tanto falhas no sentido de um conteúdo ou outro que esteja incorreto mesmo, quanto falhas no sentido de a forma como foi expresso. Talvez existam formas melhores de expressar determinadas verdades bíblicas. Então, os adventistas sempre tiveram esse receio de criar confissões e credos que acabassem se transformando em algo imutável, né? De modo que se os adventistas entendessem que, olha, a gente precisa mudar porque a Bíblia ensina isso aqui e a gente está fazendo errado, ou a gente precisa se expressar de uma maneira melhor. Não poderia, porque sempre alguém diria assim, olha, não, mas tem o credo está dizendo isso, a gente não pode mudar, a gente não pode se afastar do credo, a gente não pode se afastar da confissão de fé, etc. e tal. E por isso a Igreja Adventista sempre relutou em ter um credo, mas ela fez algumas declarações de crenças ao longo da história. A maioria dessas foram declarações extraoficiais, elas não foram votadas em Assembleia de Associação Geral até 1980, quando então se resolveu oficializar uma declaração de crenças. E aí é essa declaração que a gente tem hoje, com algumas alterações que foram feitas ao longo do tempo, alterações pequenas, mas o grosso é a mesma coisa de 1980, tá? E aí esse é o segundo ponto, né? O próprio preâmbulo diz que podem haver alterações nessa declaração de crenças. Então tá muito claro, isso aqui não é um documento infalível, a gente pode modificar se a igreja entender que precisa modificar. Isso é muito benéfico. Todo mundo deveria estar aberto a modificar as suas crenças se a Bíblia mostrar que tem que modificar. Ponto. E é por isso que a igreja coloca o seu credo como sendo a Bíblia. A Bíblia é o credo. Então, se a gente precisar se modificar, a gente vai se modificar, né? Isso aqui não é um credo infalível, tá? Veja, essa ideia de que a Bíblia é o credo, ela é nada mais nada menos que o Sola Scriptura. Se você diz que a Bíblia é seu único credo, você está dizendo que a Bíblia é seu único fundamento. Que tudo que você tiver de fazer de reforma, você vai fazer com base nesse credo, na Bíblia Sagrada, né? Então, o preâmbulo já começa mostrando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no Sola Scriptura. Mas vamos adiante. A primeira crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia
é a crença sobre as Escrituras Sagradas. Então eu vou lê-la aqui também inteira para o ouvinte, para o espectador. Vamos lá. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então, olha que coisa interessante. Essa primeira crença diz que tudo que é necessário para a salvação do homem está na Bíblia Sagrada, não está em outra fonte. Você não precisa de outra fonte para você saber o que você tem que fazer para ser salvo, o que tem que acontecer para ser salvo. Está na Bíblia Sagrada, ponto. Você aprende lá. Aí a crença vai dizer também que a Bíblia é o padrão de caráter, não é um padrão, é o padrão. Então, como é que você julga se uma pessoa está certa ou está errada? Como é que você julga o caráter de uma pessoa, se ele é adequado, se ele não é adequado, se a pessoa está em pecado, se não está em pecado? Através da Bíblia Sagrada, só da Bíblia Sagrada. Este é o padrão, não existe outro padrão. Aí a crença vai dizer também que a Bíblia é a prova de experiência, não é uma prova de experiência, uma das provas ou a principal prova de experiência, não, é a prova da experiência. Então qualquer experiência que você tenha tem que ser julgada pela Bíblia Sagrada, a validade dessa experiência tem que ser julgada pela Bíblia Sagrada. Ponto. Aí a crença também vai dizer que é o revelador definitivo de doutrina. Então não existe outro revelador definitivo de doutrina. Revelar doutrina é uma prerrogativa da Bíblia Sagrada. E é por isso que a gente só fundamenta a doutrina na Bíblia Sagrada. É o único revelador de doutrina. É o revelador definitivo de doutrina. Ponto. Não tem outro. Ok? Não tem tradição, não tem magistério, não tem papa, não tem profeta extracanônico, não tem Ellen White. É a Bíblia Sagrada. Ponto. E por fim, o texto diz que é o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então, qual é o registro fidedigno dos atos de Deus na história? É a Bíblia Sagrada. É ali que a gente sabe o que Deus fez na história. É ali que a gente tem essa certeza. É ali que você tem as principais coisas que Deus fez na história. É claro, a história toda não está contida na Bíblia Sagrada. Existe um monte de coisa que aconteceu na história que não está na Bíblia Sagrada. E Deus atua na história o tempo todo. Então existem atos de Deus que não estão registrados na Bíblia Sagrada. Mas o que o texto está querendo dizer aqui é que aquilo que é fundamental para que nós saibamos, em termos de atos de Deus na história, está contido nas Escrituras. O que não está nas Escrituras não é fundamental. Ponto. Então a gente pode saber coisas a mais pela história, através da arqueologia, por exemplo, coisas que não estão na Bíblia, a gente pode saber? Pode saber, mas elas não são fundamentais. Elas não são fundamentais para a salvação, elas não são fundamentais para a santificação, elas não são fundamentais para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo, para a nossa sabedoria diária, Elas não são fundamentais. Elas podem ser até importantes. Você pode até encontrar coisas na história que são importantes e que não estão registradas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, você não vai encontrar a Reforma Protestante na Bíblia Sagrada. Isso aconteceu muito depois do fechamento do cânon. E é algo muito importante, ok? Mas aquilo que é fundamental para a salvação, para a santificação, para a gente saber em relação ao caráter de Deus, por exemplo, está na Bíblia Sagrada. Então é isso que se quer dizer, os atos fidedignos de Deus na história, os atos de Deus em Israel, os atos de Deus através de Israel, os atos de Deus que foram salvíficos, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, tudo isso é fundamental, são atos fundamentais de Deus na história. E qual é o registro fidedigno? O registro fidedigno é a Bíblia Sagrada. Nenhum registro é superior, ok? E nenhum registro é fundamental igual à Bíblia Sagrada. Todos os outros registros estão abaixo da Bíblia Sagrada e não são fundamentais, nesse sentido que eu estou colocando. Então veja, isso é sola escritura, não é? É a Bíblia como única regra de fé, prática e doutrina do cristão. Está na doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente. Então você me diz, um adventista que vai contra isso aqui,
que vai contra o sola scriptura, um adventista que ele usa outras fontes para revelar a doutrina, para basear a doutrina, que usa outras fontes para julgar o caráter, outras fontes de padrão de caráter, que não seja a escritura sagrada. Ele está correto em relação à doutrina? É claro que não. Isso é óbvio, isso é lógico. Não tem como fugir disso. O adventista que foge disso, ele está errado, ele é um herege. Ponto. Ah, Davi, então você está falando que tem hereges que são pastores, que tem hereges que são administradores? Sim, existem hereges, administradores e pastores e leigos. Existe. Ponto. A doutrina está dizendo isso. Agora, para complementar isso que eu estou falando, eu vou pegar aqui um trechinho da crença número 18, que é a crença no dom profético, e é onde se especifica que nós cremos que esse dom profético foi manifesto em Ellen White. Eu quero pegar o finalzinho dessa crença, eu sei que tem mais coisa escrita antes, depois eu vou tratar disso, tá? Mas eu quero pegar só o finalzinho para poder, por enquanto, falar sobre essa questão do sola scriptura. Depois eu vou pegar outros trechos e outras questões que parecem ir contra o sola scriptura, mas na verdade não vão, tá? Então vamos ler o finalzinho da crença. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então olha que interessante, na crença que fala sobre os escritos de Ellen White, que diz que nós cremos nos escritos de Ellen White, está dito que os escritos de Ellen White também tornam claro que a Bíblia é a única norma pela qual você deve provar todo ensino e experiência. Obviamente, se é todo ensino e experiência e se é a única norma, então isso inclui Ellen White. Os ensinos de Ellen White devem ser provados pela Bíblia Sagrada, devem estar submetidos à Bíblia Sagrada. Isso está claro aqui, ok? É uma derivação lógica, não tem para onde correr. Isso significa, obviamente, que Ellen White está abaixo da Bíblia Sagrada, não está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. As funções e as prerrogativas da Bíblia Sagrada são diferentes das funções e prerrogativas de Ellen White. É exclusividade da Bíblia Sagrada ser regra de fé, prática e doutrina. É exclusividade da Bíblia Sagrada ela interpretar a si mesma, ela ser o seu intérprete final, ok? É exclusividade da Bíblia Sagrada ela julgar todo o ensino e experiência. Então isso não é função de Ellen White. Tá aqui, tá na crença 18, não tem para onde correr, ok? E eu sei que eu não li o início da crença, tá? Mas eu não li propositalmente, por quê? Porque se está escrito isso aqui no final da crença, e se está escrito o que a gente leu no preâmbulo e o que a gente leu na primeira crença, então o que quer que esteja antes, na crença 18, tem que ser interpretado à luz disso que a gente acabou de falar. Não é óbvio? Não é lógico? Enfim, depois, se eu lembrar, eu vou voltar para o início dessa crença e vou discutir o início dessa crença. Mas, por enquanto, guardem essa informação. O que quer que diga no início dessa crença precisa ser avaliado à luz do que a gente viu até agora no preâmbulo, na crença número 1 e no finalzinho dessa crença 18, ok? Interpretação é uma coisa muito importante, pessoal. Então, vamos nos ater às regras básicas de interpretação, a contexto, isso é importante, tá bom?